Bom dia para vocês, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu lar, no seu coração. Hoje a palavra de Deus para você está aqui em Gênesis, né? Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe aí junto comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Amados, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, tem muitas coisas que a gente pensa, né? Como que foi, né? Como que Deus fez isso? Como que eu posso ter certeza que foi Deus que criou os céus e a terra, né? Como que ele, né? Como que ele fez tudo isso? Amados, olha, se você for numa praia, né? Se tiver praia aí perto de você, eu quero que você vá numa praia. Se tiver um lago, vai num lago. Se tiver um rio, vai num rio. Se tiver uma mina, vai na mina. Eu quero que você reflita sobre isso. Você vai pegar um balde cheio de água e vai andar um passo para frente e vai jogar aquela água na terra ou na areia, se for na praia. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque você caminha um passinho só e joga água na terra e a terra desaparece. E a água desaparece. A água desaparece na terra. Aí você vê a grandeza de Deus. Aí você tem certeza que existe a mão de Deus na separação das águas, né? Como que o rio não seca? O mar não seca? A mina não seca? Como que é assim? Né? Aí você vê que quem segura as águas, na verdade, é a mão de Deus. E eu quero que você reflita nisso e traga para a sua vida. Se Deus tem o poder de separar as águas, né, de segurar as águas na mão dele, não vai mudar uma situação na sua vida? Não vai transformar um problema que você parece aos seus olhos que é impossível? Mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós nos acalmamos, nós temos a fé, a certeza que Deus vai fazer um milagre em nossas vidas. Porque é um Deus que segura o mar na mão, né? Imagina o tamanho da mão desse Deus.
Imagina o poder desse Deus. O seu problema não é nada para Deus. Confia no Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor, né? E para que a gente tenha essa paz e essa confiança, nós precisamos estar ligados em Deus. E como que nós nos ligamos a Deus? Através da fé. Porque a fé é a certeza, né? E a certeza que existe o Espírito Santo. E a certeza que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E aonde habita o Espírito Santo, não pode haver o mal. Sempre quando eu lembro disso, eu lembro que quando eu vou lá e recebo a Santa Ceia do Senhor, eu estou recebendo o corpo de Jesus. Então, quando eu recebo o corpo de Jesus, a carne de Jesus passa a ser a minha carne. O sangue de Jesus passa a ser o meu sangue. Então, na carne de Jesus e no sangue de Jesus, nenhuma bactéria pode habitar. Ela pode até tentar, mas ela vem e sai, porque a carne de Jesus queima o mal, o sangue de Jesus queima o mal, né? Então, é isso que nós temos que buscar em Deus. Primeiramente, ter a fé e a certeza que Deus existe. E que Deus está aqui conosco neste momento. Que Deus está aqui ouvindo a nossa oração. E a segunda coisa é buscar o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá paz, que nos acalma, que transforma nossas vidas. Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Fala para Deus, fala, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu abro a porta para o Senhor entrar. Porque eu sei que o Senhor só entra com a minha permissão. Ô papai querido, eu dou toda a minha permissão para que o Senhor habite em mim. Que o Senhor faça morada em mim. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero, meu Pai, continuar na Tua presença. Eu quero continuar fazendo a Tua vontade. Eu quero continuar seguindo os Seus caminhos. Me encha com a Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba aí um abraço de Jesus e saiba que Ele te ama, te ama, te ama e não abre mão de você, né? Que o seu lar seja cheio de paz, de alegria, amém? E um pedacinho do céu